A graça e a paz, estamos aqui novamente para mais uma lição, mais uma porção de aprendizado do livro, chegando nos minutos, né, pastor? Nos minutos finais do livro. Pastor João vai estar participando hoje com a gente. Graça e a paz, Suzana, graça e paz, irmãos. É muito prazeroso, foi muito incrível esse livro. Eu tenho tido um prazer muito grande de pastorear uma igreja que lê. Eu tenho um orgulho muito grande de falar para os outros pastores que vocês leem. Glória a Deus. A guerra pela verdade marcou a história, assim como a vida crucificada, assim como eu acho que Em Busca de Timóteo vai marcar um tempo, uma geração. E louvado seja Deus. Então vamos aí, penúltima lição desse livro, estamos aí na reta final, o próximo livro já chegou, então tem sido bênção. Foi bênção. Sim, continuará sendo bênção, pastor. Bom, por que o discernimento está fora de moda, né? Aqui nós tratamos, né, pastor, esse texto, esse título, por que o discernimento está fora de moda? No decorrer de todo o livro, nós falamos de relativismo, pós-modernidade, igreja emergente, falsos mestres e também os crentes de hoje, né? Porque às vezes falamos de falsos mestres, mas também temos que falar dos crentes de hoje, o que é que eles buscam. O que o senhor tem a dizer, pastor, sobre isso que está falando, discernimento fora de moda? Me lembrou uma história muito interessante. Eu tinha um pai que morreu esse ano. Meu pai, não sei se foi crente, dizem que ele aceitou Jesus poucos dias antes de morrer. Eu não estava presente, mas existem os dons naturais e os dons espirituais. Meu pai tinha um dom natural de discernir. Então era assim, toda vez que a gente chegava com um amigo novo em casa, ele media de cima e embaixo. Quando ia embora, ele até que não passava vergonha na gente não, mas quando ia embora, ele sempre falava, presta ou não presta. E no geral ele acertava. Oh. E eu aprendi, não sei se foi um dom herdado, mas quando eu cheguei na igreja já tinha esse discernimento. E aí lá eu compreendi que transformou-se num dom, era um dos dons do Espírito. Faz-se necessário discernir, não só na igreja, aquele seu vizinho, aquele seu colega de trabalho que é maligno, não é aquele seu parente que é maligno, que você não pode contar tudo. Então faz-se necessário discernir. Está fora de moda, mas devia estar na moda. Lembrei da mente antitética. Presta ou não presta? Bom, no nosso texto áureo, né, em Filipenses 1, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Interessante, pastor, porque essa oração, esse texto aqui, nós vemos em outras cartas de Paulo. Inclusive, em Colossenses tem até a mesma referência, Colossenses 1, versículo 9 a 11. Né? O amor que Paulo demonstra pelas suas igrejas está expresso aqui nesse texto. E quando ele escreve a todas as igrejas, quase sempre ele está dando a mensagem. A mensagem ela tem que é Cristo crucificado. E que é o combate, né, aos Tessalonicenses ele fala, seja anátema, se vier alguém com outro evangelho, com outra verdade. Então ele vai repetindo isso de diversas formas nas cartas. Paulo é realmente incrível. Sim, com certeza. Continuando, no tópico 5, na página 243, os homens e mulheres que Deus usa são invariavelmente aqueles que nadam contra a correnteza. Se recusam a fazer concessões diante de qualquer oposição. A igreja atual abandonou a postura confrontativa. O foco passou a ser a integração, absorvendo os valores da cultura secular. É uma coisa que nós debatemos muito, né, pastor, nas lições. A igreja abandonou, né, a atitude confrontativa, tudo em prol da harmonia entre os membros. A verdade não é mais discutida, ela não é posta à mesa e falar, espera aí, o que está sendo falado aqui está nas Escrituras, né? Está ancorado na palavra de Deus? Não, essa atitude deixou de existir na igreja que nós vemos hoje nessa geração atual. E esse primeiro tópico aí, na verdade o quinto tópico, né, do apêndice, não tem como não me levar a Tozer, né, quando ele diz que a cruz não faz concessão. Sim. O problema grande da igreja hoje, dos crentes, é que eles fazem concessões.
né? Eu me lembro lá nos anais da história da Igreja Batista de São Miguel do Araguaia, da primeira Igreja Batista, quando eu mudei para lá e fui pastorear lá, nas atas havia que lá para 1980 os jovens fizeram uma festa e eles alugaram umas mesas, aquelas mesas quadradas antigas de lata com as cadeirinhas, e só que estava escrito Brahma. E montaram toda a festa dos jovens, e quando o pastor chegou, Isaías Próspero, acho que já até faleceu, se não me engano, e ele viu aquilo lá, ele fez desmanchar a festa e disciplinou todos os jovens da liderança. Estava escrito em ata, disciplinados porque usou no espaço da igreja uma cadeira escrito Brahma. Hoje nós vemos as igrejas, os jovens tomando a Brahma no pátio da igreja. Então, assim, foi abrindo concessões até chegar no que chegou hoje, um evangelho diluído, ralo, fraco, e automaticamente crentes fracos. É interessante, pastor, no versículo de Paulo, se eu não me engano, em Colossenses, o senhor pode até me ajudar. Ele fala assim, mais ou menos assim: tendes cuidado para que não sejais por presa sua, por filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e não de Cristo. Olha só, né, a advertência que o apóstolo Paulo deixa para nós, e nós às vezes temos tratado isso com negligência e aceitando, né, os valores, como diz no texto aqui, os valores da cultura secular, da cultura moderna. E isso me causa um mal interno, porque nós temos sempre na vida, nós vamos ter que fazer uma escolha: ter paz com Deus ou ter paz com os homens. E lamentavelmente a maioria de nós temos abrido concessões com o evangelho para ter paz com os homens. E isso é terrível. Isso ofende o sacrifício de Cristo na cruz. Isso não demonstra que você entendeu a graça de Deus. O amor de Deus, ele é tão perfeito, ele é tão soberano, ele é tão incrível, ele é tão incondicional, que eu tenho que estar constrangido a servi-lo, ainda que os homens não gostem disto. Ainda que as pessoas, meus parentes, vizinhos, enfim, marido, mulher, não gostem disto. Lá em casa, eu acredito que já está claro para todo mundo que Cristo está em primeiro lugar. Não sou tão romântico quanto a maioria, né? Mas Cristo está em primeiro lugar. Sim. Seguindo no tópico 6, né, na página 244, o ministério verdadeiramente bíblico deve apresentar verdades absolutas, mantendo as convicções bíblicas com a mais fervorosa tenacidade e uma posição inabalável sobre as Escrituras, pois a saúde da igreja depende disso. Como o senhor acabou de falar, né, pastor? A saúde da igreja, do corpo de Cristo, ela está ancorada nas Escrituras. Se eu não me engano, acho que em Salmos fala assim, que a palavra de Deus, né, ela refrigera a alma. Algumas traduções falam revigora a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos inexperientes ou aos ingênuos, dependendo da tradução. Então, se a igreja, se o ministério, ele não tem um padrão bíblico, o corpo de Cristo será corrompido, será adoecido. Traduzindo isso que a Suzana falou numa língua tão erudita, funciona assim: quando a gente começa a abrir mão dos princípios bíblicos, a igreja enfraquece, os crentes enfraquecem. Sim. Quer dizer, vou dar um exemplo, só um exemplo prático. Vir aos cultos. É absoluto, a Bíblia diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, quando o irmão começa a não vir, a não assistir às lições, a não vir ao culto, aquilo que é oferecido, e a gente não fala nada, nós abrimos a concessão. Não vamos estressar o irmão, não. Ele tem outras qualidades, mas a verdade é que a gente está permitindo que ele enfraqueça. E automaticamente vai enfraquecer a igreja, porque ele é parte do corpo. Olha, o que o pastor falou, o quanto foi profunda essa declaração, pastor João. E é complicado se nós não estivermos buscando a verdade, buscando o conhecimento, porque é através da palavra, né, que a gente reconhece a vontade de Deus para nós, o andar conforme as Escrituras, como o pastor Adelso fala, Bíblia só é Bíblia quando ela é praticada no seu dia a dia, no meu dia a dia, senão ela é simplesmente um livro. Então vamos tornar, né, essa atitude verdadeira no nosso dia a dia.
E às vezes assim, eu não entendo por que a gente se torna inimigo do povo quando a gente fala a verdade. Né? Definitivamente a maioria expressiva querem profetas que falem segundo as coceiras dos seus ouvidos. Sim. Mas a verdade nua e crua é, a graça só é de graça para nós, para Cristo não foi. Foi um alto preço, nós temos que nos constranger, precisamos nos constranger, senão não há uma experiência viva, não é? Verdade. No tópico 7, na página 247, o evangelho é inerentemente ofensivo. O próprio Cristo é ofensivo para os incrédulos. O conceito de verdade imutável é essencial para o verdadeiro discernimento. No momento que a igreja se propuser a fazer amizade com o mundo, essa igreja se colocará em inimizade contra Deus. O senhor já tinha falado antes, né, pastor, no início aqui, que as pessoas elas não querem uma atitude confrontativa, mas elas estão colhendo inimizade com Deus. O senhor me fez lembrar da história que o senhor fala aqui, pastor, sobre educação física e tal, que o senhor foi passar no exame. Do apto. Sim. Do apto e do inapto. E aí com aquele conceito de mente antitética, né? Aí eu pensando sobre isso, eu falei, meu Deus, nós só temos um status diante de Deus. Apto ou inapto. Somente um status. E aí muitas vezes a gente fala de relacionamento, pastor, né? Ah, você tem um relacionamento com Deus, você não tem. Na verdade, todo ser humano tem um relacionamento com Deus. A diferença é se esse relacionamento está baseado na amizade com Deus ou em inimizade com Deus. Mas o relacionamento tem. Ou você se relaciona com Ele, né? Em paz, pela cruz de Cristo, ou em inimizade por rebelião, por ter dado o pecado original, né? Pelo seu, como diz, estado caído. Teologicamente tem umas coisas interessantes, né, nessa antítese. E eu estou lendo o livro do John MacArthur, estou lendo outro livro do John MacArthur, né? Perdão. E hoje eu li uma página, assim, foi uma das coisas mais belas que eu já li na minha vida inteira, sobre o perdão. E que o perdão ele tem dois vieses. Ele tem o perdão judicial e tem o perdão paterno. O perdão que vem do Deus Rei Juiz e o perdão que vem do Deus Pai amoroso. E é incrível isso, porque enquanto eu não encontro esse caminho do Deus amoroso e eu não retribuo esse amor, né, aí eu estou na inimizade. Então, ou eu me relaciono com Deus Juiz, ou eu me relaciono com Deus Pai. E Isaías quebrou esse protocolo. Não sei se a irmã sabe, mas Isaías é o primeiro escritor bíblico a chamar Deus de Pai. Sim. E daí em diante, então, passou a ousar chamar Deus de Pai. Até então era Senhor. Agora, uma coisa que esse tópico sempre, essa página, esse tópico, essa coisa do evangelho é inerentemente ofensivo. Então, o que é inerente? Inerente é que faz parte da alma, da essência. Tipo, aquele menino é custoso, é inerente a ele ser custoso. Né? Ele não pode lutar contra isso. Mesmo que a gente bata nele até matar ele, a hora que soltar ele, se ele não morrer, ele vai fazer uma custosice. O evangelho, ele é inerentemente ofensivo. Por quê? Tem que ter maturidade para ouvir assim, ó, você tem que deixar pai, mãe, marido, filhos, bens por amor de mim. É ofensivo você ouvir assim, qualquer um que larga a mão do arado e olhar para trás não é apto para o meu reino. É ofensivo você olhar raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura. Tem uma ira vindoura. Por mais que Deus seja Pai, amor, e eu creio, por mais que a graça seja a minha razão da existência, eu sei que a obra de cada um será provada como que pelo fogo. Então o evangelho, ele é ofensivo mesmo. Sabe quando você vai para a igreja e ninguém te ofende, o pastor não te ofende? Como dizem por aí, alguma coisa está errado, porque eu tenho uma frase de Facebook, né? Já li a Bíblia diversas vezes, achei diversos erros em mim. Nela, nenhum. Sim. Então, o evangelho, ele veio para te lapidar. A cruz veio para te lapidar. Não pense você que a graça vai libertar você de ser tratado por Deus.
A graça vai te dar força para ser tratado e ser uma pessoa melhor no dia do juízo. Vai te dar certeza de que você vai ser despedaçado, mas que você vai ser recomposto, refeito. Então as pessoas querem um evangelho que não ofenda. Não tem. Infelizmente não tem. As pessoas querem um evangelho livre, leve e solto. Não tem. O evangelho são palavras duras, mas, e aí está aí a antitese de novo, né? São palavras duras, entretanto são palavras de quê? De vida. Eterna. Não só vida, mas vida eterna. Então, ao mesmo tempo que o evangelho são palavras duras, ele também é palavras de vida eterna. Sim. Mas ninguém quer ser sangrado, né, pastor? Não é? Ninguém quer ser sangrado, a verdade dói, machuca, ela te confronta a mudar suas atitudes, a ir contra os seus desejos, as suas concupiscências, então ninguém quer ser sangrado. O pessoal fala que só é motoqueiro depois de ter caído 2, 3 vezes. Então eu sou. O pessoal fala que só é enfermeiro depois que raspou uma queimadura. Né? Então é a coisa mais cruel que existe. Chega o paciente lá com queimadura, eu já vi relatos de profissionais da área, que a queimadura estava tão apodrecida, necrosada, que já tinha, tem um termo técnico, psicorosinho lá, que eu me esqueci agora. Uau! Então, aí como é que eles fazem? Aquilo está horrível. Aí diz que eu já vi relatos de pessoal aí da enfermagem, pode contar se passaram por isso. Já vi relatos de pessoas da saúde lá em Bela Vista, que aí tem escova de lavar roupa. Vai lá e escova até tirar toda a parte necrosada, sim, morta, apodrecida. Eu penso que isso deve doer o cão. E o evangelho é uma escova de aço que vem para nos limpar. Sim. Para a glória de Deus, só para isso. A vida eterna. E se ele não te limpar com uma escova de aço? Chega a estar doendo de imaginar. Não é? Vamos para o próximo tópico, pastor. No tópico 8, na página 249, os púlpitos estão cheios de pregadores que não querem fazer o trabalho árduo e necessário para interpretarem corretamente a palavra de Deus. Tentar aplicar a palavra sem o verdadeiro significado resulta em não termos as Escrituras e nem o poder de Deus para transformar vidas. Por quê? Quero que a irmã comece respondendo. Por que os púlpitos estão cheios de pregadores que não querem fazer o trabalho árduo? Quais os motivos que levam um pregador a não querer fazer o trabalho árduo? Primeiro, porque ele não tem compromisso com Cristo. Ele não tem compromisso com a igreja de Cristo. Depois? Segundo, ele tem compromisso com ele mesmo. Certo. Né? Com os desejos dele. E esses compromissos com ele mesmo é no sentido de, como diz na Bíblia, né, Isaías, alimentar do rebanho, né, da lã das ovelhas. Ser aceito. Ser aceito e se alimentar depois. Tem até uma figurinha que eu achei interessante, depois eu quero postar na sala de adultos. Eu achei interessante, pastor. O nome lá do texto e do artigo chama assim, meu herege de estimação. Sim, e é interessante o texto porque o autor coloca ali sobre os falsos mestres, mas também ele expõe sobre os falsos crentes. Né? Ele coloca o peso ali, ele inverte o valor, porque muitas vezes falamos de falsos mestres, mas não falamos da igreja. Aí ele cita, inclusive, o caso de Arão. Quem foi que procurou para fazer o bezerro de ouro? Quem teve a atitude? A necessidade? Foi Arão ou foi o povo? O povo buscou. Né? O povo foi atrás de Arão ali e Arão fez o bezerro de ouro, mas atendendo a expectativa do povo. E aí o autor desse artigo, ele coloca assim, inclusive o senhor falou do versículo agorinha de Timóteo, né? Que tem a lei da oferta e da procura. Então, se tem a procura, vai ter a oferta. Se a igreja, as pessoas hoje não querem o ensino, né, verdadeiramente bíblico, eles vão encontrar falsos mestres que vão atender os seus anseios conforme as suas concupiscências. Isso é tão interessante. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Como todo mundo sabe, eu sou um pastor
como diz a minha aluna de idade média, né? Já tem 50 anos. E nasci em 70, fora das tecnologias. Mas eu, como professor, eu me inseri nas tecnologias. Então eu me dou bem com as mídias, Instagram, Facebook. Eu não curto muito que até esqueci o nome agora, do azulzinho lá do passarinho. Twitter. Quase sumiu. Eu não curto muito o Twitter, mas tem o Telegram. Nunca usei o Telegram, mas tá lá instalado. Facebook. Fui do Orkut, do MSN. MSN? Acho que é MSN. Eu acho que é. Enfim, eu usei tudo isso aí. Eu vivo conectado. Dou aula online hoje. Então, todos os dias eu acordo e eu faço minhas leituras, eu dou minhas passadas nas mídias. E estou inserido em alguns grupos de Facebook, como, por exemplo, Teologia Reformada, que são calvinistas. Então, a maioria dos posts que eu ponho, eu copio de lá. E essa semana, eu abri lá logo cedo e estava uma publicação muito interessante. Eu amo meu pastor, bem grandão, e eu fui ler os motivos lá. Falei, gente, interessante. Aí eu publiquei no meu Facebook, publiquei no grupo da igreja, e virou um auê. Algumas pessoas me mandaram uma mensagem no privado, perguntando por que eu estava carente. Eu achei muito interessante. Pastor João carente. Eu achei muito interessante essa visão. Eu recebi até um convite de almoço, acredita? Tá, né? Muito tempo, olha que interessante. E ao mesmo tempo que eu achei interessante comédia, eu lamentei, porque eu percebi que a maioria expressiva das pessoas não entendeu a mensagem. Não era uma mensagem porque eu estava carente. Era uma mensagem porque o rebanho do Senhor anda rebelde. O rebanho do Senhor anda se esquecido de ser pastoreado. Não se dirigia ao pastor, mas à ovelha que tem que tomar aquelas atitudes. E aí aquilo repercutiu de uma forma que eu vi diversos compartilhamentos, e aí um pastor conhecido me ligou, aliás, mandou uma mensagem, falou assim, sabe aquilo que você publicou no Facebook? Eu disse, nossa, é trem demais, seja mais claro. Aquela do eu amo meu pastor, assim, uma irmã viu e publicou no grupo da nossa igreja. E eu fiquei caladinho lá, deixa o povo pensar. Então eu acho interessante isso, como o homem moderno, esse homem trivial, esse homem banal, esse homem amante de si mesmo, esse homem tipo a folha do lírio do campo, que de manhã está viçosa, de tarde secou e murchou, como ele é egocentrista, e ele acha que tudo tem que girar em torno dele. E que era uma mensagem para contar para as pessoas que ele tinha que me amar, porque eu sou tão carente que eu preciso ter. E eu fico pensando que a maioria expressiva das pessoas se relaciona com Deus assim. E eu costumo dizer que o dia que eu entender biblicamente, teologicamente, que Jesus está mendigando amor, eu taco o pé na bunda da igreja de Jesus e nunca mais volto aqui, como muitos já fizeram por outros motivos. Eu acho que esse seria o motivo pelo qual eu apostataria. Mas eu ainda vejo Jesus que sobe calado perante seus tosqueadores, vejo Jesus que ao ser traído se entrega, vejo Jesus que é Senhor da sua morte. Então eu acho isso interessante. Agora, quanto a você, irmão, abra o olho, né? Abra o olho, porque há um chamado para você, né? Eu estou cuidando do meu, né? Estou fazendo formação continuada, estou lendo que nem desesperadamente, estou tentando entender o universo de Deus. Cuida do seu, né, chamado, toma esse cuidado. Não estou carente. Aliás, nem estou, nem sou. Até agora, eu não sou carente, não é do meu perfil, não é do meu DNA. Né? Do meu DNA é andar à frente. O líder tem que estar à frente. Eu sempre entendi, sempre abracei, sempre busquei isso. Agora, é do perfil da ovelha amar o seu pastor. Então, que lá não era para mim, era para você. E o que eu ia colocar aqui, pastor, o senhor já até começou a falar, o que seria esse trabalho árduo, né? Para poder colocar ali, vamos supor, duas colunas, o que é e o que não é, porque nós falamos dos falsos mestres, e eles não têm trabalho árduo. Aliás, eles trabalham na base do praticismo e pragmatismo. O autor, John MacArthur, ele coloca no livro, né? Ele fala os dois termos. O pragmatismo é o que nós falamos aqui, eles pegam a palavra de Deus, pega ali o que vai funcionar para atender os objetivos deles e colocam, igual nós falamos já em outras lições, Cristo é Salvador, enche a igreja.
Cristo é Senhor, não enche. Então, deixa para lá. O praticismo é pior ainda. Aquele que não tem compromisso nem com Cristo, nem com a obra, nem com a igreja, ele vai trabalhar naquela onda assim, ó, vamos fazer e ver o que dá. Ele trabalha na forma sem zelo, de qualquer jeito, sem teoria. Pelo menos o pragmatismo ainda pega a teoria, a palavra de Deus, e olha ali o que funciona e o que não. O praticismo é nas coxas mesmo, vamos falar assim, Sabe né? como é que chama isso teologicamente? É o crente católico, apostólico, evangélico. Uau! Então assim, aí nós falamos, o que é o trabalho árduo? Aí eu já falei para algumas pessoas que sabem, na minha família mesmo, os nossos pastores. Já citei o caso do pastor João mesmo, na família, que levanta às 5 da manhã para fazer as suas leituras, né? Para poder dar conta, porque igual na época que a escola estava funcionando normal, 7 horas tinha que estar na escola. Pastor Edeus faz também o estudo continuado, através das leituras, pregações e tal, reuniões, eu sei que vocês reúnem para discutir a Bíblia, aprender ali, aprender de forma correta, porque muitas vezes achamos que é só pegar a Bíblia, ler e pronto, né? Não, tem toda ali a forma de aprender a palavra de Deus. Então, esse trabalho árduo que a gente precisa verificar ali com os nossos mestres, estão sendo feito? Porque um ditado que eu aprendi, uma lei que eu aprendi na época que eu fiz gestão é, né, o líder espelha seus liderados. Então, se não há trabalho árduo, se o púlpito ali ele está sendo simplesmente um lugar para aquela pessoa expor as suas opiniões, os seus achismos, imagina o estado da igreja, né, do corpo de Cristo. Vira, na verdade, uma feira livre, né? E as pessoas tentam. Nós tivemos diversos casos aqui, de diversas situações, das pessoas ouvirem as asneiras mais cabulosas pela televisão ou pela sua amiguinha crente de trabalho, que vem com aquelas doutrinas e vem parecendo que descobriu a América, e querendo pôr na igreja. Eu costumava dizer para meus alunos de cursinho pré-vestibular, e olha, que é um ato de humildade que raras pessoas viram isso, se tem oportunidade. Não me considero culto, apesar de ficar aí com essa empáfia, né? Mas convivi com pessoas cultas, né? Parece que eu sei Bíblia demais, parece que eu sei Bíblia demais até quando eu chego para conversar com o pastor Carlos. Né? Aí ele sabe todos os versículos de cor e tudo, enfim. Mas uma coisa é fato. Sem conhecimento, nós somos propensos ao engano. Sim. A Bíblia é clara sobre isso, né? Hoje o meu atual barbeiro estava falando assim, mas a gente não pode ficar tentando entender Deus demais, não. Porque senão a gente fica doido. Mas meu pai falava isso. Eu era pequeno, eu lembro de ver meu pai falar isso, que quem lê Bíblia demais ficava doido. Né? Hoje que eu já falo o contrário, quem não lê a Bíblia fica doido. Porque aí começa a ouvir tantas vozes que o mundo está falando agora. Meu querido, dispa-se deste mundo, ou seja, tira essa roupagem de ímpio e humildemente aos pés da cruz, peça a Jesus para lhe ensinar. E ele vai mandar você ir para a Bíblia. Então é necessário crescer. A Bíblia vai dizer que quando um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Ela vai dizer em Osés, vemos essa semana, prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Sim. Ela vai dizer que o meu povo está sendo destruído porque não conhece o meu Deus, porque não conhece o seu Deus. E aí eu poderia citar versículo para vocês, até onde eu desse conta, mas o fato é, a Bíblia chama ao conhecimento. E o Espírito Santo vos fará lembrar de todas essas coisas, todas as verdades. Sim. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, meus queridos, opção A, estude. Opção B, seja mais uma massa de manobra para pastores corruptos arrancar seu dinheiro e usar sua presença para encher templo e dar ibope. Só isso. Sim. Lembrei de novo do conceito antitético, pastor, a mente antitética, ó. Ou um ou outro, opção A ou B. Lembrando, igual o pastor falou aqui, ó, o Espírito Santo vos fará lembrar. Isso quer dizer que faz parte da responsabilidade humana buscar o conhecimento na palavra de Deus. E com a ação do Espírito Santo, ele nos dá o discernimento através da palavra. E assim, eu acho que é o último ponto? Acho que sim, pastor. Sim. E assim, nas minhas considerações finais, quero dizer assim, que eu estou me despedindo de vocês do Guerra pela Verdade. O próximo domingo será o pastor José com a Suzana. Mas quero dizer que vale a pena você reler, não joga esse livro fora não. Sim. Além de ter custado caro, guarda ele, releia. Verdade. Daqui um ano pega ele e lê de novo.
não é? Por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo muito complexo, de muito engano, de muito medo, de muita sedução, de muita filosofia vã. E eu falo isso porque eu estou aqui de um lado lutando não contra você. Eu não luto contra você, eu luto contra o sistema que está te enganando, tentando te libertar, tentando contar para você que você precisa servir Jesus, que dinheiro na conta não é significado de que Deus tem te abençoado, de que doença não é significado de que Deus não tem te abençoado, que servir a Deus é muito mais do que o que a gente vê aqui debaixo da terra, podemos conquistar ou não. É algo incrível, é algo sobre-humano, a certeza da salvação, a certeza do perdão dos pecados, a graça de Deus superabundando sobre a gente, e a gente podendo acreditar nisso. Né? Terminei de ler um livro e o autor diz assim, quando a gente crê em Jesus Cristo, a gente precisa também acreditar na gente. A gente precisa crer que Cristo morreu por nós, mas nós precisamos crer que nós também estamos debaixo dessa glória, ou seja, fomos abençoados por Cristo. Tem gente que nem isso crê. Então abre seus ouvidos, abre seus olhos, abre seu coração, se entrega a Jesus, resolva isso de uma vez por todas, sabe assim. Se o seu problema é dardismo, tá cheio que fala assim, eu quero ser crente, mas não quero dar dízimo, tá? Depois Deus conversa com você. Porque tem sido lamentável. Porque eu não quero vir na igreja todo dia. Poxa, vai chegar um tempo, o céu é a igreja todo dia. Acostume aqui, que é só 2 vezes por semana, lá no céu é todo dia. Então, sinceramente, eu amo a igreja, amo o ministério, amo o ministério da palavra. Né? Isso não é mais problema para mim, falo isso sério com o Iago. Né? Quando ele dá o xilique dele, eu falo assim, olha... a questão aqui não é se nós amamos você ou não, isso já está resolvido, nós amamos você. A questão aqui é se você nos ama. Sabe aquela coisa que o pastor não tem amor, que o pastor é bruto, que o pastor é isso? Não, meu querido, deixa eu te falar calmamente, já está resolvido dentro de mim. Isso não cola mais. Amo a igreja, sacrifiquei minha vida por essa igreja, 18 anos até aqui. Amo os irmãos, amo o futuro dos irmãos, tenho tentado libertar da forma possível e que me cabe com a palavra, com a pregação. A dúvida não é essa não. A dúvida não é se eu amo você ou não. A dúvida é se você ama Jesus ou não. Para mim o que resta é que eu durmo todos os dias é com isso. Fulano ama Jesus? Fulano tem amado Jesus? Ciclano tem amado Jesus? Essa é a grande questão hoje. Amém. Glória a Deus, pastor, por essas palavras. E pegando um gancho que o senhor falou para finalizar, uma das lições valiosas que eu aprendi com os meus pais foi fazer a leitura de um mesmo livro pelo menos mais uma vez. Leu a primeira vez, leu uma segunda. Por quê? Porque informação importante você deixa de absorver na primeira leitura, porque às vezes a sua mente foca em outro. Às vezes no primeiro parágrafo tem uma informação tão importante que a sua mente foca nela e passa pelo segundo parágrafo sem perceber. Então a segunda leitura te dá essa condição de ter um aproveitamento melhor do livro, do conteúdo. Verdade, isso aí. A graça e a paz. E lute pela verdade. É uma guerra constante. A graça e a paz.